Hoje eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Número, no capítulo o 11, o versículo 20 a seguir, que fala, na época dos filhos de Israel no deserto, os filhos de Israel, Deus mandara manar do céu, que era uma semente, segundo os relatos bíblicos, parecido com a semente de coentro. Eles tipo moíam numa panela e eles comiam. E o povo começou a reclamar e começou a sentir falta dos pepinos do Egito, da comida dos egípcios. E o povo se dignou e Deus ficou zangado com aquilo. E Deus manda Moisés dizer ao povo: olha, tu diz aos filhos de Israel, vamos ver o texto? Melhor, vamos ler o texto para ver o que é que faz. Depois de tanta reclamação dos filhos de Israel, Deus dá a seguinte ordem a Moisés, no capítulo 11 do livro de Número, o versículo 20 a seguir. Não, o capítulo 20, no capítulo 11, o versículo 19. Deus diz a Moisés, se referindo à carne, né? Que Deus disse que iam mandar carne para eles. Diz assim: não comereis carne um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos farteis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo. Moisés estava se referindo aos homens de guerra. Ali tinha mais ou menos uns 2 a 3 milhões. Moisés estava se referindo aos homens de guerra, no meio dele, do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-ia carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ia para eles novilhos e vacas que os bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes baste? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Olha, irmão, o perigo. Apesar de Moisés ser um amigo de Deus, ele não tinha plena ideia do poder que Deus tinha. Ele viu que Deus tinha poder para abrir o mar vermelho, viu? Ele viu que Deus tinha poder para fazer verter água da rocha, que era o próprio Deus. Tudo isso. Mas Moisés, quando Deus disse que ia mandar carne para aquele povo, Moisés questionou se as vacas que existiam naquela época, naquela redondeza, daria para alimentar aquele povo. Moisés questiona que diz que se matasse todos os peixes do mar, ainda não dava para alimentar aquele povo. E Deus, vendo a confusão mental que Moisés se encontrava pelo peso da sua responsabilidade, que ainda não tinha dividido o povo pelos 70 anciões e ainda ia dividir, Deus não questiona Moisés. Deus só pergunta: porventura a minha mão está ocultada? Né? Encurtada, na verdade. Pois tu vai ver se vai acontecer ou não vai. E para confundir ainda mais, a Bíblia diz que um vento oriental trouxe do mar codorna. Não trouxe peixe, trouxe do mar codorna. E choveu codorna no arraial de Israel, 2 côvados de altura. Um côvado de altura, ele é relativo, depende, né? Porque alguns chegam a dizer que é 45, 50, quanto era. Não, eu vou dar 2 fontes, 2 dicionaristas, o Loren House e o Aurélio. Eles afirmam que um côvado antigo, aquela medida antiga, ela tinha 66 centímetros. Segundo Aurélio, e também converge com as ideias de Loren House. E se isso foi,
Então 1,20 m de codornas. E era uma distância quadrada muito grande, porque pela uma distância quadrada que temos de mais de 100 quilômetros quadrados. Por que mais de 100 quilômetros quadrados? Porque nós temos um município aqui pequeno que em 2 horas você cruza um município de um lado a outro. E a Bíblia diz que aquilo aconteceu no raio de 2 dias de um homem. A caminhada de um homem caminhando 2 dias de uma ponta a outra era a área que caiu aquilo ali. Então, muito mais de 100 quilômetros quadrados e de codorna que vieram do mar. Então, às vezes, nós estamos lutando com Deus e questionamos um Deus como que Deus não existisse alguma coisa impossível diante de Deus. E a outra lição que temos é Moisés, um grande homem de Deus, né? Um homem que deu conselho ao próprio Deus, como Moisés deu. E de repente, lá na frente, né, ele duvida de Deus. E Deus viu que o seu coração, que a sua dúvida não era uma simplesmente falta de fé, mas era uma tremenda confusão psicológica, pelo peso da cruz que ele estava carregando. Porque Moisés cria em Deus, mas quando Deus disse isso, ele disse para Deus: degolar-se-ão para eles novilhos e vacas que lhes bastem, ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Olha o que Moisés disse para Deus. Mas Deus, vendo a confusão mental de Moisés, Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tendo compaixão de Moisés, não questionou Moisés. Mas Deus diz assim: porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Então pense nisso. Cuidado com aquilo que, né? Decisões tomadas no calor das discussões tendem a ser erradas. Normalmente as discussões tomadas no ardor ou no fervor, na euforia da ação, pode não ser a mais acertada. Pense nisso. Jesus, se ele prometeu alguma coisa, não questione. Ele vai cumprir. Pense nisso.